Boa noite na paz do Senhor Jesus. Quero neste momento fazer uma oração com você, nesse momento em que o Senhor nos reserva para mais uma vez meditarmos na sua palavra. Ore juntamente comigo neste momento. Querido Deus, nosso Pai Celestial, neste momento estamos adentrando ao trono da Tua graça, com esta palavra de oração, agradecendo ao Senhor nosso Deus por mais um dia de paz que o Senhor nos concedeu, pelo sustento, pela preservação da nossa vida, pela família, pelos amigos, pelos irmãos, pela comunidade em que vivemos, por todas as coisas, ó Senhor, que o Senhor tem feito em nosso favor. Queremos pedir ao Senhor nosso Deus, neste momento, que abençoe todos aqueles que estão neste momento a nos acompanhar, em transmitirmos aos mesmos, Senhor, a Tua doce e preciosa palavra. Que o Senhor toque nos nossos corações, que o Senhor nos ajude a viver de conformidade com a Tua vontade, seguindo os preceitos da Tua palavra. Assim abençoe todos nós nesta noite. Ajude-nos mais uma vez a trazermos, a levarmos uma palavra de encorajamento, uma palavra que de fato traga edificação para a vida de todos os que estão nos acompanhando através deste meio de comunicação. Assim, Senhor, pedimos a Ti estas bênçãos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, queridos amigos, desde já eu quero agradecê-los a todos que estão neste momento reservando parte do seu tempo em nos acompanhar nessa transmissão por este meio de comunicação e nos dá espaço para adentrarmos em sua casa. Assim, que Deus venha continuar os abençoando. Vamos, neste momento, antes de lermos a palavra e meditarmos na mesma, ouvir uma canção com a jovem Yasmin. Toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mal os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma da voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura,
Ouvimos aí a participação da jovem Yasmin com um hino que com certeza fala muito a respeito do que é o nosso Deus e como Ele tem agido em favor de todos aqueles que depositam nele a sua confiança, que creem nele de fato e de verdade. Neste momento, nós queremos convidá-los para ler o texto base da nossa mensagem que divulgamos, que é Neemias, capítulo de número 9, versículos de 1 a 3, de onde sugerimos uma temática para este momento, tempo de restauração. Então, quero convidar você que possui uma Bíblia, fazer o uso dela neste momento, abrindo no livro do profeta Neemias, capítulo de número 9, iremos ler esses 3 primeiros versos, de onde extraímos a palavra desta noite. Convido você a ler neste momento. Versículo 1. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel, com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros. Puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor Deus uma 4ª parte do dia. Na outra 4ª parte, fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Amém. Tenho lido até o versículo de número 3 e quero convidá-los para, se assim puderem, permanecerem com as vossas Bíblias abertas neste momento. Queridos, amados irmãos e amigos que nos acompanham, o tema sugestivo e sugerido para esta palavra, para esta meditação, tempo de restauração. Como sabemos que a nossa casa precisa de uma reforma, de um conserto, de uma restauração? Claro que é quando passamos a ver as rachaduras, quando passamos a perceber as infiltrações, quando aparecem mofo, quando a pintura ela começa a envelhecer. Na vida espiritual não é diferente. Se somos capazes de detectar estas coisas com relação às coisas, à nossa casa material, percebemos quando ela precisa de uma reforma, também devemos saber, perceber o momento certo de também restaurarmos a nossa vida espiritual. Perceber quando precisamos encontrar um meio, quando precisamos restaurar a nossa vida espiritual. Posso dizer a vós outros que é tempo de olharmos para dentro de nós mesmos e começarmos a ver as rachaduras nos relacionamentos. Esses relacionamentos podem ser conjugais, esses relacionamentos podem ser relacionamentos no meio em que convivemos de forma coletiva, pode ser trazendo para o nosso meio
cristão evangélico onde congregamos. Devemos também perceber as infiltrações do pecados ocultos, que muitas vezes esses pecados têm trazido para o meio cristão muitos danos, principalmente para aqueles que guardam dentro de si, que não expõem, não expressam, não confessam esses pecados. Então nós temos que eliminar essas infiltrações. Também devemos perceber o mofo causado pela uma religiosidade desenfreada, porque às vezes nos julgamos, eu sou religioso, e achamos que dentro dessa religiosidade nós temos alguns privilégios, quando na verdade não é bem assim. Devemos também, no nosso sentido espiritual, olhar dentro de nós mesmos e percebermos quando a pintura da espiritualidade ela está ficando velha em nós. Quando estamos envelhecendo espiritualmente. Porém, é mais fácil detectarmos, percebermos, vermos o que precisa ser mudado na vida de outra pessoa ou de outras pessoas, na casa dos outros. No entanto, é difícil enxergarmos aquilo que nós particularmente precisamos mudar ou que precisa ser mudado em nós mesmos. Mas quando não conseguimos identificar a necessidade de restauração em nossas vidas, o nosso Deus, o próprio Deus, o qual nós servimos, ele se encarrega de nos mostrar detalhes do que precisa de uma restauração em nossas vidas. Quero dizer a vós outros neste momento que a restauração é algo extremamente necessário na vida dos filhos de Deus. Precisamos estar sendo restaurados. De quando em quando, precisamos sim estar sendo reformados cada vez mais pelo nosso Deus. Em todo tempo, precisamos permitir que Deus reforme a nossa vida da forma que Ele quer. Precisamos nos deixar ser aperfeiçoados por Deus. Precisamos deixar Deus nos dar uma forma, e com certeza esta forma é uma forma que o próprio Deus, Ele se alegra em poder ver realizada em nossas vidas. Ao lermos esse texto, vemos logo de imediato que a atitude de arrependimento e de confissão de pecados daquele povo é de fato algo imprescindível para a restauração daquele povo. Pois nós sabemos que Deus, ele havia dito àquele povo que se eles fossem desobedientes, ele os mandaria, os deixaria que eles fossem levados cativos, prisioneiros para outras nações. Mas, no entanto, se eles se arrependessem, ele lhes perdoaria e renovaria novamente a aliança com eles. Então, observe, queridos, quando se trata de aliança entre Deus e os homens com Deus, Deus, ele jamais falha na sua parte, no seu compromisso de aliança.
pois ele é infalível, Deus não erra. Então, quando essa aliança entre Deus e os homens é rompida, é pela parte do homem, pois o homem é que fracassa. Mas mesmo assim, quando os homens falham nos seus compromissos de aliança com Deus, Deus ainda o espera. Deus ainda está ansioso para que eles voltem, para que a aliança seja renovada novamente. Sendo assim, queridos, o povo, ele se reuniu, como nós vemos no texto, para mostrar a sua tristeza pelos pecados que eles e seus antepassados, eles haviam cometidos. Possa ser que hoje estejamos também em um momento que precisamos demonstrar as nossas tristezas com a vida que temos levado, que temos vivido, e pedirmos ao Senhor, restaure-nos de novo. Mude, Senhor, novamente a nossa condição. Renove-nos, restaure-nos novamente. No entanto, é tempo de restauração. Mas eu quero dizer a vocês que a restauração, ela exige arrependimento. No versículo 1, observamos que no capítulo de número 8, o povo estava saindo de uma grande festa, que esta festa, ela durou 7 dias. Observamos que eles jejuaram, eles fizeram algumas atividades nesta festa e saíram dessa festa para uma festa que eles agora se voltariam para se consagrarem ao Senhor, para jejuar, como uma demonstração de arrependimento pelos pecados antes praticados por eles. Nós, às vezes, para nos reunirmos, para festejar. Porém, pouco nos reunirmos para chorar de tristeza pelos nossos pecados, por aquilo que fizemos que desagrada ao Senhor Deus. Mas o povo, dentro do contexto que estamos falando, reconheceu o seu pecado. E isto mostra um sinal de arrependimento, e de um arrependimento profundo. Nós, na atualidade, precisamos ter atitude de semelhança com esta, de mudança, de revertermos os pensamentos que estamos e que precisamos só estar em festas, mas precisamos ter uma mudança de pensamento que nos leve a uma genuína mudança na nossa vida diária, no nosso cotidiano. A restauração, ela começa com choro, com quebrantamento, com humilhação, com contrição diante de Deus. Então, a restauração, ela exige um verdadeiro, sincero, completo arrependimento. Mas ainda a restauração, ela exige separação. Separação de tudo aquilo que Deus condena. Tudo, sem exceção. Restauração completa, plena. No versículo 2, parte do versículo 2, diz o seguinte: eles já haviam se separado de todos os estrangeiros. Foi preciso eles cortarem os laços, as ligações, as ataduras que eles prendiam com os demais povos, que
não comungavam da mesma fé no mesmo Deus. Então a restauração exige obediência incondicional ao Deus Todo-Poderoso. Deus, ele não aceita uma obediência parcial, porque obedecer a Deus parcialmente é a mesma coisa de desobedecê-lo. O povo, ele tomou uma decisão no tempo de Neemias de mudar, de ir embora, aliás, melhor dizendo, de mandar ir embora todo estrangeiro, para que eles pudessem se consagrar ao Senhor. Os estrangeiros não tinham a mesma fé em Deus. O mesmo Deus, eles tinham deuses estranhos, deuses esculpidos por mãos humanas, frutos da imaginação de homens, Deus com Deus minúsculo. E unir-se aos outros povos era transgredir com a própria fé, era aceitar um sincretismo religioso. Queridos, nós que somos o povo de Deus na atualidade, a eclésia, a igreja, tirada de dentro de um sistema mundano para fora, de um mundo que jaz no maligno, nós precisamos viver o verdadeiro e genuíno cristianismo. Nós não podemos comungar, nós não podemos estar ligados com aquele que é estranho à nossa fé, que é estranho à nossa crença, que é estranho à nossa comunhão. O que Deus tem condenado em sua vida que você insiste em não deixar? É uma pergunta. Às vezes nós estamos batendo no peito e dizendo: eu sou cristão, eu aceitei a Cristo como meu Salvador, mas às vezes estamos guardando, tentando omitir e esconder de alguém, mas de Deus, ninguém pode esconder nada, alguma coisa que sabemos que Deus, ele não aprova que estejamos cultivando daquilo que vivíamos e que nos prendia em uma vida passada de pecados. Então devemos abrir mão de tudo aquilo que contamina, porque restauração exige separação. Não pode haver uma vida de restauração sem a separação daquilo que desagrada a Deus. É impossível nós sermos restaurados espiritualmente se não nos apartamos daquilo que nos contamina espiritualmente. Não adianta cantar, não adianta levantar a mão, não adianta bater palma, não adianta fazer e ter trajes de santo, se continuarmos fazendo aquilo que Deus condena. De maneira alguma, Deus aceitará esse tipo de louvor, esse tipo de adoração. Deus, ele procura os verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores não adoram simplesmente de lábios, de gestos, de mímicas, ou até mesmo de um bom comportamento, mas o adora em espírito e em verdade. Então a verdadeira adoração ao nosso Deus é aquela que é de espírito e em verdade. Lembrando a vós outros que o nosso corpo e as nossas atitudes, as nossas expressões e as nossas palavras expressam quem de fato nós somos no nosso íntimo, na nossa vida, na nossa parte espiritual, que é invisível. Nosso corpo é apenas a parte visível que nós realmente somos no nosso espírito. Mas ainda, queridos, tempo de restauração. A restauração, ela exige confissão de pecados. A parte B do versículo de número 2 deixa claro isso. Então se levantaram
e começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Queridos, amados irmãos, esse texto, ele fora inserido, esta situação e contexto histórico foi para o povo de Deus naquela época, representado no povo de Israel. Mas cabe a nós hoje, como povo de Deus, também observarmos isso, que a restauração das nossas vidas no tempo presente não é diferente. Precisamos sim nos levantarmos, tomarmos a postura de reconhecimento que somos pecadores, temos fraquezas, vivemos no corpo do pecado e podemos acidentalmente contrairmos e nos incorrermos em situações de pecado. Por que acidentalmente, pastor? Porque crente salvo em Jesus, ele só deve pecar acidentalmente. Ou seja, em momentos de situações que ele próprio não teve capacidade de evitar o pecado. Mas aquele povo, eles se levantaram, começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Quando somos iluminados pela verdade da palavra, deixamos de nos justificar e reconhecer os nossos pecados e confessarmos ao nosso Deus. A palavra de Deus é que traz o esclarecimento. Neemias, ele leu a palavra, ele leu a lei para o povo. O povo ficou horas e mais horas ouvindo a leitura da palavra. E enquanto a palavra era anunciada, o povo começou a chorar, começou a lamentar, começou a achar a necessidade de, diante do reconhecimento dos seus pecados, mazelas de desobediências que eles tinham cometidos diante de Deus, que eles precisavam se humilharem, eles precisavam confessar as suas culpas, os seus pecados, diante daquele que poderia os absolver de toda e qualquer transgressão. Assim devemos fazer nos dias atuais. Quando olhamos as palavras de Salomão no livro de Provérbios, capítulo de número 28, verso 13, ele diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas, porém, portanto, o que confessa e os deixa, encontra misericórdia. Portanto, queridos amigos, irmãos que nos ouvem, é tempo de renunciarmos os nossos pecados, é tempo de jogar fora estes pecados, de expor todo e qualquer pecado que possa estar oculto ou visível em nossas vidas. Jogarmos fora, confessarmos, para que possamos alcançar a misericórdia de Deus. Porque se não confessarmos, nós jamais prosperaremos. Mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É preciso confessarmos e deixarmos, para nunca mais cometê-los. Há esta necessidade. É próprio do ser humano esconder os seus erros, ou ignorar os seus pecados. Mas como aprender o certo se não estou disposto a reconhecer que estou errado? Como? Como aceitar, mudar, acertar, sem eu reconhecer que eu estou errado, que eu preciso mudar? Quando nós olhamos a primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, ele registra: se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas,
Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Louvado seja o Senhor para sempre. Reconheceremos, devemos reconhecer sim, hoje e reconhecer amanhã, que temos pecados, que cometemos pecado. E João diz que se dissermos que não temos pecado, já estamos pecando, porque estamos mentindo, estamos enganando a nós mesmos. Mas, como eu disse, não devemos pecar propositalmente, mas acidentalmente. E quando esses pecados nós cometer, nós precisamos confessar ao Senhor nosso Deus que Ele irá perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade que o pecado pode trazer para aqueles que assim vivem na prática do mesmo. Confesse o seu pecado ao Senhor. Confessemos os nossos pecados ao Senhor. Tiremos de nós, de nossa vida, de nossas ações, de nossas atitudes. Deixemos que o Espírito Santo, ele venha atuar em nossas vidas. Que nós possamos celebrar a verdadeira liberdade espiritual, que possamos viver a verdadeira liberdade espiritual. E essa liberdade espiritual, ela está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu quero dizer a você, deixe Jesus Cristo adentrar no seu coração por completo. João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus disse essa expressão, os judeus, os fariseus, eles estavam lá e eles não entenderam isso. E Jesus, no versículo de número 36, ele esclarece quem era a verdadeira verdade. Quando ele diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Louvado seja Deus. Então ele coloca-se como a verdade que liberta. E nós temos professados como cristãos, que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, que somos livres. Se de fato somos livres, nós não estamos mais presos nas algemas do pecado. O laço que nos prendia foi quebrado e nós escapamos. Louvado seja o Senhor para sempre. Porque Jesus Cristo, ele nos liberta do poder das cadeias do pecado. Por isso é tempo de restauração. Mas ainda, para andarmos para a conclusão desta palavra, quero dizer a vós outros que a restauração exige que nós venhamos nos dedicar à palavra de Deus. Exige dedicação à palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos dirige, a palavra de Deus é quem nos corrige, a palavra de Deus é quem nos exorta, a palavra de Deus é quem nos conforta, a palavra de Deus é quem nos consola, a palavra de Deus é a bússola de nós que somos viajantes, que somos peregrinos e forasteiros aqui nesta vida, para podermos alcançar a nossa pátria celestial. Então, observamos que há uma exigência também com respeito à restauração, dedicação à palavra de Deus. No versículo de número 3, nós observamos que durante aproximadamente 3 horas, a lei do Senhor, do Deus daquele povo, ela foi lida para eles. Hoje, nós quase não estamos dedicando tempo para a leitura, para nos dedicarmos
a leitura e meditação da palavra de Deus. Hoje nós estamos deixando as coisas de Deus para serem as coisas se o tempo me sobrar. Se eu tiver tempo, eu vou ler as Escrituras. Se eu tiver um tempinho, eu vou orar. Se eu tiver um tempo, eu vou fazer alguma atividade relacionada à minha vida espiritual. Quando o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 6, ele chega a dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, nós precisamos nos dedicar à leitura da palavra. Aquele povo, eles esperaram 3 horas, ouvindo atentamente a palavra. E cada palavra da lei lida por Neemias, ela soava como a pancada de um martelo nos corações daquele povo. E aquele povo começou a se sensibilizar. Aquele povo começou a ver e rever as suas atitudes, os seus pecados. E não ficaram apenas nos seus pecados, mas eles relembraram dos pecados dos seus antepassados, dos seus pais. Eles lembraram a situação em que o povo que eles estavam inseridos, como sendo o povo de Deus, estavam vivendo em consequência da desobediência, tanto dos seus antepassados como deles próprios na atualidade. E conosco não deve ser diferente. Então eles ficavam lá. Hoje nós somos inquietos. Quem sabe muitas pessoas já não estão mais acompanhando esta palavra, porque já passou-se alguns minutos, porque não tem tempo para parar para ouvir e meditar na palavra. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus pela sua família, por você que ainda dedica tempo para ouvir e meditar na palavra do Senhor. Observe que eles passaram aproximadamente 3 horas ouvindo a lei sendo lida. E nas 3 horas seguintes, eles passaram a confessar os seus pecados. E em confessando os seus pecados, passaram a adorar ao Senhor nosso Deus. Só se pode adorar a Deus depois de confessar os pecados, depois de alcançarmos o perdão dos nossos pecados. É que então podemos passar a adorar a Deus. Não se esqueça disso. O povo confessa, ouve a palavra o flexibiliza espiritualmente, e eles começam a confessar os seus pecados, eles começam a prantear, eles começam a mostrar atitudes de arrependimento, o perdão chega e então eles partem para a adoração. Então não há restauração sem a palavra de Deus. Não há restauração sem ter contato com a verdade de Deus. Não há restauração sem nos termos um acesso verdadeiro, um contato real com a palavra do Senhor nosso Deus. Queridos, quando a palavra ela é lida, quando a palavra ela é explicada, quando a palavra ela é aplicada, então os corações são impactados. Os corações são impactados pelo poder desta palavra. Porque a palavra, quando ela assim alcança este coração, quando as pessoas deixam essa palavra entrarem profundamente nas suas mentes, esta palavra, então, ela produz mudança na vida do povo, na vida das pessoas. Eu espero, querido amigo, eu espero, querido irmão, que esta palavra, ela produza um efeito restaurador, transformador na sua vida. Que ela, de fato, cumpra aos propósitos de Deus, pelos quais Ele a destinou a você. Neste momento, por meio deste veículo de comunicação. Que você deixe esta palavra impregnada em você. Que você deixe essa palavra restaurar a tua vida, a tua comunhão.
Mesmo você que é cristão, mesmo nós que somos seguidores de Cristo, às vezes estamos vivendo de uma certa forma, de uma certa limitação de visão de espiritualidade, mas quem sabe esta palavra pode ter ampliado a tua visão. E se assim ela fez, que você faça a sua oração, que você peça perdão ao Senhor, que você possa tomar uma postura e dizer: Senhor, eu sei que é tempo de restauração, e a restauração na congregação onde eu congrego, que a restauração na minha casa, ela deve partir de minha pessoa, ela deve partir de mim e se estender aos membros da minha família, aos membros da minha congregação, aos membros da denominação que eu faço parte, e se estender na minha vizinhança e alcançar e transformar o maior número de pessoas. Que Deus, querido, Ele possa estender sobre vós o seu rosto e trazer sobre vós a sua paz. Que neste momento de conclusão desta palavra, eu quero orar por você e quero que você faça a sua oração particular, que você possa se curvar, se puder neste momento. Se não puder curvar os seus joelhos, mas curve a sua cabeça, feche os seus olhos e faça a sua oração. Não há ninguém melhor do que você para identificar os teus erros, as tuas falhas, do que você mesmo. Somos nós que temos que olhar dentro de nós mesmos e detectarmos as nossas fraquezas. E isso só é possível através de palavras que esclarecem. E a palavra que esclarece a mente do homem se chama a Bíblia Sagrada. A palavra inerrante e infalível. A palavra viva e eficaz. Esta palavra é poderosa, pois é a própria palavra de Deus. Então, feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo neste momento. Se houver alguém que está aceitando a Jesus como Salvador, peça perdão dos seus pecados, reconhecendo que Jesus Cristo morreu no seu lugar. E após esta oração, você possa se sentir perdoados por Deus e abraçados pelo Pai Celestial como um filho que retorna. Então, que neste momento você possa estar aceitando a Jesus. Depois você pode procurar um crente ao lado da sua casa, na sua rua, no povoado em que você mora. Procure a igreja e com certeza você será acolhido e inserido na família de Deus. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu quero de primeira mão agradecer-te, Senhor, por este momento que o Senhor nos deu para transmitirmos mais uma vez a tua doce, inerrante e infalível palavra. Que o Senhor possa ter tocado nos corações daqueles que ouviram neste momento ao vivo, mas também daqueles, meu Senhor, que possam assistirem depois de um compartilhamento ou até mesmo através do YouTube, Senhor, esta mensagem. Nos grupos que esta mensagem possa ser transmitida. Que o Senhor Deus possa transformar as vidas. Que o Senhor venha gerar paz nos corações destas famílias. Que o Senhor venha trazer a verdadeira restauração espiritual. Se há alguém, Senhor, orando, pedindo restauração, restaure agora. Se há alguém confessando os seus pecados, perdoe agora, Senhor. No nome de Jesus Cristo, lance o pecado dessas pessoas no mar do esquecimento. Escreva o nome deles no livro da vida no céu. Ó Senhor querido, que eles se sintam membro da tua família, que o teu Espírito Santo venha sobre eles como penhor e selo. Ó Deus, e que o Espírito Santo os conduza para uma vida de verdadeira
comunhão contigo, se mantendo fiel ao Senhor, como sendo instrumento de honra e louvor para a tua glória aqui nesta terra, para os seus familiares e aqueles que eles conhecem aonde quer que forem. Assim, Senhor, te peço neste momento, também abençoe todas as famílias dos teus filhos, dá uma noite sobre os teus cuidados, repreende todo o mal. Também te apresenta a situação atual do mundo, meu Senhor, das famílias enlutadas, de todos que contraíram esta pandemia, ó Senhor querido, que estão envolvidos nela, que adquiriram, ó Senhor, este vírus e estão preocupados com as suas vidas, que o Senhor leve paz a estes corações. Guarda, ó Senhor, esta nação. Abençoa os líderes, ó Senhor, que estão na frente do governo e assim também à frente da saúde deste país e das nações. Assim, Deus querido, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre todos nós e dizemos amém e obrigado a todos em nome de Jesus.